Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala sobre a importância da oração. E nós sabemos que a oração é uma das necessidades, mas também um dos privilégios que o povo de Deus desfruta. Nós podemos, através da oração, chegar diante do trono de graça, porque Jesus Cristo nos abriu esse caminho e essa possibilidade. Então, quando nós vamos para o culto, nós também trazemos para este local onde nós estamos reunidos, o Senhor Jesus chama a sua igreja para se reunir, onde nós ouvimos a palavra de Deus, mas também nós oramos, nós clamamos. E às vezes você entrou aqui esta noite, quem sabe preocupado, trazendo algumas dificuldades, alguns problemas, alguns estão lidando com enfermidades, e estão lidando com problemas familiares, pessoais. E nesse momento eu quero convidar você para oração. Nós vamos orar. E eu convido você neste instante, se é o seu caso, se você tem algo a ser colocado diante de Deus em oração, você está suplicando por isso, está orando, quem sabe por um amigo, quem sabe por você mesmo. Talvez a sua questão seja que você sente que você não está servindo ao Senhor como deveria. Talvez haja uma tristeza em seu coração, ou um desânimo. Eu quero convidar você nesse momento a colocar isso diante do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar. Quero orar pela sua vida, para que nesse momento Deus possa, com graça, misericórdia, Deus tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Deus. E se você está aqui esta noite, eu creio que você acredita nisso. Você acredita. Quem sabe você esteja dizendo: Senhor, eu não tenho sentido esse poder na minha vida, essa diferença na minha vida. Coloque isso também diante do Senhor. Coloque em oração diante do Pai. E nós vamos orar. Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti, Pai, na confiança de Jesus. Porque nós, Pai, temos esse privilégio, essa graça que nos foi dada, de nos aproximar do Senhor, Pai, em oração. E depositar diante do Senhor, Pai, os nossos fardos, as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Ó Senhor, o Senhor tem todo o poder. Não há nada impossível para o Senhor. E às vezes em nosso coração nós dizemos: chegou o final, não há mais jeito, eu não consigo mais, isso está difícil para mim. Mas para o Senhor não há nada, Pai, impossível. Se há problemas, Pai, na enfermidades, problemas de saúde, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem poder para curar. E nós clamamos pelos enfermos. Ó Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão de graça e de cura sobre, Pai, aqueles que estão necessitados disso. Ó Senhor, problemas familiares, problemas pessoais, Pai, que tem tirado a paz, tem tirado a alegria e trazido desânimo, tristeza, decepção, desilusão. Ó Pai, haja com poder, Pai, com graça, restaurando, Senhor, casamentos, restaurando famílias, restaurando, Pai, a paz, a alegria. Ó Senhor, tenha piedade. Às vezes são problemas financeiros também, Senhor, problemas com o emprego. Ó Pai, haja com misericórdia. Nós precisamos do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós erramos, e muitas vezes, Pai, nós colhemos os frutos do nosso erro, mas mesmo assim o Senhor é piedoso, misericordioso. Ó Senhor, alegra Teu povo, derrama, Pai, com abundância de graça a Tua misericórdia, Pai, sobre nós. E ao sairmos desta igreja, nesta noite, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós oramos e ouvimos a Tua palavra, o nosso coração sai inflamado pelo Teu Espírito, para que possamos com alegria servir ao Senhor. Tenha piedade de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe cada um e creia que quando nós colocamos na presença de Deus, o Senhor então com graça e misericórdia,
Ele nos atende e Ele nos ouve. E nós podemos ficar impressionados como Deus, então, Ele ouve as nossas orações. As crianças vão ter o seu culto, vão sair. Hoje não, né? Hoje é a ceia. Então elas permanecem aqui conosco. Mas olha, crianças, se vocês prestarem atenção, Deus tem uma palavra para vocês também. Tá? Tem uma mensagem para vocês também. E para isso nós vamos abrir a Bíblia, lá em Mateus capítulo 8. E vamos ler aqui os versículos 23 ao 27. Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. É um texto conhecido da palavra de Deus, momento de bastante tensão entre os discípulos. Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27, a palavra de Deus nos diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Querido Deus, e agora, Pai, que nós estamos aqui diante da Tua palavra, a qual nós cremos que é a palavra do Senhor, inspirada pelo Senhor, para que servisse para a nossa edificação e para que ela nos servisse, Pai, de guia, para que ela nos servisse, Pai, para mostrar a Tua vontade na nossa vida. Então nós cremos que esse texto, ele tem algo para nos falar, que vem do Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fale esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a vida está cheia de eventos que nos pegam de surpresa. Situações que a gente não espera, né? não projeta, não planeja. Acidentes. E como se diz, acidentes acontecem. E o que fazer então quando alguma coisa nos pega de surpresa? Algum evento nos pega distraídos, sem que nós esperássemos que aquilo acontecesse na nossa vida, né? O que fazer então quando parece que o mundo desabou aos nossos pés? Quando parece que tudo ao nosso redor ruiu, caiu e não está mais de pé. O que fazer muitas vezes quando a gente recebe aquela ligação telefônica e de repente aquela ligação telefônica muda a nossa vida? O que fazer nesse momento? O que fazer, meus irmãos, quando o casamento, aqueles que são casados, quando o casamento parece que a única solução para ele seja o divórcio? O que fazer nesse momento? O que fazer com isso? O que fazer com aquele exame laboratorial, quando vem o diagnóstico terrível, dizendo: esta é a doença, esta é a sua situação? O que fazer nesses momentos? O que fazer, meus irmãos, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Então, quando isso acontece, muitas vezes a gente levanta algumas perguntas. A gente questiona. A primeira coisa que nós fazemos quando as coisas desmoronam ao nosso redor, quando nós somos pegos de surpresa, quando nós não planejamos aquela situação, nós levantamos algumas perguntas. E essas perguntas, irmãos, elas são fruto de situações que estão fora do nosso controle. A gente não consegue controlar. E às vezes a gente pergunta assim para Deus: por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que eu? Logo eu? E essa pergunta, ela brota como fruto de uma grande frustração, porque talvez seja um momento na sua vida que você espiritualmente está indo bem. Você tem procurado fazer a vontade de Deus, servir a Deus, fazer a coisa certa,
E de repente acontece algo inesperado. E há uma frustração em nosso coração, porque nós acreditamos que quando nós servimos direitinho a Deus, então Ele só nos dará bênção. E nós questionamos: Deus, por que eu? Por que logo eu? E outra pergunta que surge: será que alguém está se importando com a situação que eu estou atravessando? Com esse problema que está acontecendo comigo? Será que alguém se importa com o meu sofrimento? E essa é uma pergunta que brota então do desencorajamento que aquela situação traz para nós. Nós ficamos desencorajados, desmotivados, e nós olhamos para as pessoas e nós não encontramos nenhum refúgio. Parece que ninguém se importa com o que aconteceu conosco, com a nossa dificuldade. E outra pergunta que surge é: o que eu vou fazer agora? E agora? As coisas estavam indo bem, estava tudo certo, e de repente aconteceu isso, e agora o que eu faço? E essa é a pergunta do coração, do nosso coração, que fica cheio de medo, cheio de temor. Essa é a reação que nós temos. E esse texto da palavra de Deus, nós encontramos aqui, meus irmãos, o capítulo 8, e ele vem falando a respeito de várias curas. O capítulo 8 é um capítulo onde nós percebemos uma ação sobrenatural, poderosa de Jesus na vida de muitas pessoas. Se você pega o capítulo 8, leprosos são curados, nós temos aí várias pessoas sendo curadas, a sogra de Pedro é curada, várias outras curas são realizadas por Jesus, a tal ponto Jesus realiza essas curas e vai curando pessoas que aparecem com as suas necessidades, que algumas pessoas se aproximam de Jesus e querem também segui-lo. Poxa vida, quem não quer seguir Jesus, que faz curas? E talvez naquele momento da caminhada cristã dos discípulos, dos 12, eles estão empolgados com Jesus, estão maravilhados com Jesus. Por onde passavam, Jesus estava se tornando uma celebridade, e eles junto pegavam carona naquela celebridade de Jesus. Estava um momento maravilhoso na sua caminhada cristã. Eles jamais imaginariam que alguma coisa errada pudesse acontecer, porque aquele que realiza curas anda conosco. Meus irmãos, talvez isso também possa acontecer conosco, e por esse motivo, muitas vezes as nossas frustrações, as nossas decepções, até mesmo com a fé, até mesmo com Jesus, com a caminhada cristã, e com tantas outras coisas que envolvem a fé, porque nós acreditamos, muitas vezes, mesmo que inconscientemente, que aquele que realiza todas as coisas anda conosco. E se Ele anda conosco, nada poderá acontecer fora dessa normalidade. Mas os discípulos são então envolvidos numa situação. Capítulo 8, a partir do versículo 23 que nós lemos, eles entram num barco e se aventuram no mar, e de repente desaba sobre eles uma tempestade tremenda, a tal ponto, na sua fúria, que os discípulos, homens acostumados ao mar, acham que vão morrer naquele momento. E eles se voltam para Jesus, não como um pedido de ajuda nesse primeiro momento, mas como uma espécie de acusação, como se eles dissessem: como o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como o Senhor, que ajudou tanta gente, agora vai deixar a gente morrer no mar? Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho, mesmo que rapidamente nesta noite, a respeito das tempestades. Não as tempestades que vêm com as chuvas, mas as tempestades que acontecem conosco. Os momentos que nós atravessamos, os momentos difíceis que acontecem conosco em determinados momentos, que parecem que elas não têm sentido. E eu quero dizer que as tempestades são sempre inevitáveis. Você não consegue evitar a tempestade. Você pode até prever, no sentido de que você sabe
que tal dia vai chover, alguma coisa mais forte, mas elas são inevitáveis. Não dá para evitar. Elas vão acontecer. E quando a gente vê as tempestades, tempestades caem sobre países pobres, sobre países ricos, sobre cidades grandes e cidades pequenas, sobre lugares isolados ou lugares frequentados. As tempestades, elas são inevitáveis e elas acontecem em todo lugar. Não dá para evitá-la. E o fato é, meus irmãos, que as tempestades virão. Elas virão. Se você serve a Deus, se você tem um compromisso com Cristo, ou se você não serve a Deus, se você ainda não fez um compromisso com Cristo, saiba de uma coisa: elas virão. Elas vão acontecer na sua vida. E se você ainda não está enfrentando neste momento uma tempestade, se o mar na sua vida está uma calmaria, tranquilo, sossegado, as ondas dessa vida não estão agitadas para você, saiba de uma coisa: elas virão. É questão de tempo. E como eu sei disso? É porque as tempestades, meus irmãos, são questões da nossa vida. Não tem como fugir delas. Elas vão acontecer dentro da sua casa, elas vão acontecer no seu trabalho, elas vão acontecer em você mesmo. O fato é que as tempestades são sempre inevitáveis. E não é por acaso, não é por acidente que a palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, dizendo assim: meus irmãos, Tiago 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E quando nós ouvimos essa palavra de Tiago, Tiago não diz: olha, tende motivo de toda alegria se vocês passarem por provações. Ele não fala assim. Ele não dá uma condicional. Se algum dia vocês passarem por provações, fiquem alegres. Não, ele não fala assim. Mas ele fala: o passardes, quando vocês passarem. Porque Tiago sabia que era certo que as provações viriam. E há provações para o ímpio e há provações para o crente. Mas as provações que são para os cristãos estão neste cuidado de Deus, e há um propósito de Deus nisto, porque nós sabemos que Deus trabalha as nossas vidas pelas provações, pelas tempestades, pelas dificuldades da nossa caminhada cristã. Os discípulos achavam que continuaria tudo como estava. Jesus curando, Jesus fazendo milagres, e eles então acompanhando aquele bom momento da fé. Mas havia necessidade daqueles homens serem provados. Havia necessidade de que uma tempestade pudesse alcançar a vida deles, para que eles entendessem o que é a vida cristã. Então, se você não estiver passando uma tempestade neste momento, a Bíblia fala que elas são inevitáveis. Vai acontecer. E quando acontecer, nós sabemos a quem devemos recorrer. E quando acontecer, nós sabemos que há alguém que está conosco. E Ele pode nos ajudar. E Ele pode nos abençoar. As tempestades, meus irmãos, elas são imprevisíveis. Elas surgem de repente, do nada, sem aviso prévio. Se você olhar aqui o texto, Mateus capítulo 8, olhando o versículo 24, observem o versículo 24, que diz assim: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E o que Jesus fazia? Entretanto, Jesus dormia. Se você pensar bem e imaginar aquela cena, aquela situação, e voltando um pouquinho lá no passado, a profissão da maioria daqueles homens, de uma grande parte deles pelo menos, eram pescadores. Homens acostumados ao mar, como Pedro, Tiago e João,
Homens que passaram, cresceram toda a sua vida. Pedro, Tiago e João tinham uma firma de pesca. Eles fecharam a firma de pesca deles para seguir a Jesus. Mas eles tinham lá os barquinhos deles, que saíam todos os dias para o mar para pescar os seus peixes e vender no comércio. E era o negócio deles, era a firma deles. Esses homens eram acostumados com o mar. Eles eram acostumados com esse ambiente. Será que homens acostumados com o mar poderiam sair se estivessem no meio de uma tempestade? Não. Se eles percebessem que havia uma tempestade no ar, alguma coisa que viesse, eles diriam a Jesus: Jesus, não é a hora certa de sair com o barco, porque virá uma tempestade. Mas a tempestade ali foi imprevisível. Meus irmãos, o mais incrível é que pareça o que as pessoas têm feito para preverem tempestades. Estou falando da meteorologia, não, que é muito útil para nós. Estou falando da vida cristã. Ou pessoas que não querem passar por dificuldades, aí elas correm lá, e elas vão atrás de um horóscopo, e elas veem lá no jornal qual de acordo com o seu signo, o que vai acontecer com elas durante aquele dia, no amor, no dinheiro, nas finanças, o que vai acontecer com elas, para que elas possam ser preservadas, poupadas de algum aborrecimento, de alguma coisa. E elas leem lá: olha, não saia de casa hoje, hoje não é um bom dia para você sair de casa. E elas acabam acreditando nessas coisas e vivem a vida de acordo com esse segmento. Mas também, tristemente, nós podemos observar que muitos crentes também fazem uma espécie de um horóscopo cristão, né? E nós temos aí então outros que vão atrás de saber do seu futuro, o que nós conhecemos aí como as profetadas, para saber o que vai acontecer, tentando prever então alguma coisa na sua vida. O fato, meus irmãos, que Deus não permitiu que nós prevêssemos esse tipo de situação, mas que nós confiássemos nele, que nós dependêssemos dele em todas essas coisas, que o nosso futuro estivesse nas mãos do Senhor, confiantes de que se ele permitiu que tal coisa acontecesse conosco, e se ele permitiu que tal coisa esteja acontecendo com você, quem sabe agora, na sua vida, é porque há um plano de Deus, uma maneira de Deus lidar com você, para que algo aconteça para o seu bem, para a sua edificação, para a glória do nosso Deus. As tempestades são inevitáveis e elas são imprevisíveis. Mas a palavra de Deus também fala que elas são também imparciais. Veja que ela vem para pessoas boas e para pessoas más, né? Às vezes a gente fala assim: se eu obedecer a Deus, tudo vai dar certo. Mas veja só, no capítulo 8 de Mateus, o texto no versículo 23 diz assim: então, entrando ele no barco, o que fizeram os discípulos? Seus discípulos fizeram o quê? O seguiram. E eles se meteram nessa enrascada por uma única questão: eles foram atrás de Jesus. Jesus foi o primeiro que entrou no barco, e eles foram atrás. Então esses homens passaram o que passaram, porque eles fizeram uma coisa: obedeceram Jesus. E às vezes a gente acha que quando nós obedecemos a Jesus, tudo vai dar certo do nosso jeito. Então nós não teremos aborrecimentos, nós sempre teremos dinheiro na conta, nós não teremos problemas dentro da família, nós teremos sempre um emprego bom, crescendo no emprego, nós não teremos problema com a esposa ou com o esposo, nós não teremos problemas, porque nós obedecemos ao Senhor. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e muito menos os seus planos. Jesus tinha um plano, o qual os discípulos não tinham.
E se naquele momento Jesus dissesse para eles: olha, vocês vêm atrás de mim, vocês vão entrar no barco, e nós vamos enfrentar uma tempestade. Talvez eles não fossem. Então, elas são para nós, essas tempestades, são imparciais. Elas não dependem se você, neste momento, está servindo a Deus com fidelidade, ou você tem sido relapso na sua vida cristã. Às vezes, as tempestades vêm em qualquer desses momentos, segundo o propósito de Deus para a nossa própria vida. Então lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir lá comigo, 2 Coríntios, no capítulo 12, nós temos um texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 12, sobre Paulo. E Paulo obedeceu a Deus. Desde o momento que o Senhor o chamou, lá em Atos, capítulo 9, Paulo obedeceu a Deus. E por obedecer a Deus, o texto da palavra do Senhor nos fala que Paulo começou a passar algumas dificuldades, algumas lutas. E o capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse, Paulo dá esse testemunho aqui, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então veja só, por ter feito a vontade de Deus, Paulo tinha que lidar com uma situação, o qual ele chama de espinho na carne, e ele chama também de mensageiro de Satanás. É como se batesse em sua cara. E ele fala, versículo 8, por causa disto, por causa dessa situação, não sabemos qual é esse espinho na carne de Paulo, mas era uma dificuldade que ele enfrentava. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Senhor, eu não entendo, eu sofro perseguição, eu já fui ferido, apedrejado, já me chicotearam as costas, fui preso, já fiquei no mar em naufrágio, já quase morri, um monte de coisa. Eu não entendo por que o Senhor não responde essa oração. Por quê? E ele fala que ele pediu 3 vezes. E o versículo 9 diz, então ele me disse, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, ele se conforma com a vontade de Deus, porque ele entende que esse é o propósito de Deus para a vida dele. E isso gerou tranquilidade no seu coração, gerou paz, gerou alegria no seu coração. Porque quando nós sabemos que algo vem do Senhor para nós, meus irmãos, quando nós sabemos que é Deus que está naquela história, então alguma coisa maravilhosa acontece no nosso coração. E Paulo recebeu isso, esse conforto de Deus, porque ele fala de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele fala, entre me livrar disto aqui, desta situação, e experimentar o poder de Deus na minha vida, eu prefiro experimentar o poder de Deus. É a escolha sábia de Paulo. E o versículo 10 ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo, ele passava tudo isso. Talvez seja esse de fato o seu espinho na carne, né? Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por causa da pregação do Evangelho que ele realizava. Mas ele preferiu, em vez de se livrar disto, ficar com o poder de Deus na vida dele. Meus irmãos, essa é a escolha da sabedoria. Os discípulos, eles se encontraram naquela situação, como nós falamos, porque eles decidiram obedecer a Cristo. Eles entraram naquele barco, eles entraram ali naquele momento,
Eles foram atrás de Jesus. E talvez, na nossa vida, meus irmãos, eu falo isso também, colocando a minha própria vida nessa situação. Nós queremos sair muito rápido das nossas situações. Muito rápido. E quando eu falo muito rápido, eu não estou falando que é maravilhoso passar por tribulações. Na perspectiva de Deus, é diferente. Mas às vezes nós não esperamos que Deus então realize em nós aquilo que é necessário. Até que nós possamos sentir prazer de que repousa sobre nós o poder de Deus. E talvez seja essa uma das razões que nós experimentamos pouco na nossa vida do poder de Deus, da sabedoria do Senhor. E, meus irmãos, nós já vamos passar aqui para algumas considerações finais. Se as tempestades elas são dessa natureza, então a questão é, como que nós devemos responder a essas tempestades? Então existem dois princípios aqui no texto. Como responder a isso? Existem dois princípios. A maneira que os discípulos responderam a esses problemas e a maneira que Jesus respondeu. Então volta lá em Mateus 8, nós vamos aqui já trazer essas considerações. A maneira que os discípulos responderam. Como que os discípulos responderam? Versículo 25. Os discípulos responderam em medo. Em medo. Então eles estavam apavorados. Eles só conseguiam pensar numa coisa, a sua morte. Veja aí o versículo 25 que diz: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Em outras palavras, Senhor, nos acuda que nós vamos morrer. E eles só conseguiram pensar na tempestade, no medo, e essa é a reação típica que nós temos por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas não é assim que nós devemos responder. Por isso que o texto nos ensina a maneira que Jesus responde. No versículo 24, nós podemos ver Jesus respondendo em fé. O texto diz: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Eu quero que você faça um pequeno exercício mental e imagine um pequeno barco no meio do mar, numa tempestade, e as ondas chacoalhando este barco para todos os lados, a tal ponto que homens experimentados no mar pudessem chegar à seguinte conclusão: é agora, nós vamos morrer. Essa era a situação. Mas o texto traz uma constatação impressionante, porque o texto diz: entretanto Jesus dormia. Meus irmãos, para alguém dormir no barco, o barco chacoalhado pelas ondas, jogando água em todo mundo encharcado, movendo para lá e para cá, como é que alguém pode dormir? Alguma coisa sobrenatural está acontecendo aqui. Algo além da nossa compreensão está acontecendo aqui. Esse sono inexplicável de Jesus, será que ele está aqui dopado com alguma coisa? Esse sono inexplicável de Jesus só pode ter uma explicação espiritual. O que Jesus está ensinando para os discípulos aqui é que, apesar de tudo, nós precisamos responder em fé. O que contrasta aqui nesse texto é a tranquilidade de Jesus, ao ponto de dormir naquela situação, com o desespero dos discípulos. Então o que ele nos ensina aqui, meus irmãos, é que ele confia, é que ele sabe o que acontecerá, é que ele sabe quem está no controle, é que ele sabe que Deus não permitirá que aconteça algo que possa fugir do controle de Deus. E o texto nos fala que Jesus então responde
em fé. E nós devemos saber que nada apanha Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Você pode chegar para Deus e dizer assim: Senhor, veja só, eu perdi o meu emprego. E Deus diz: eu sei. Eu sei. Você pode dizer: Senhor, o meu casamento está indo por água abaixo. E Deus vai dizer: eu estou vendo. Eu estou vendo. Mas confia. Se acalme. Confia. E talvez, meus irmãos, uma das maneiras que nós podemos responder a Deus quando nós estamos atravessando alguma dificuldade na nossa vida, seja justamente isso. Talvez nós possamos orar diante de Deus e dizer: Senhor, está acontecendo isto na minha vida. Essa é a situação que eu me encontro. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu não tenho forças para fazer nada. Então está aqui, está nas mãos do Senhor. Está diante do Senhor. Porque agora eu vou dormir. E talvez uma das declarações de fé que nós possamos fazer é tranquilizar-se nas mãos de Deus e descansar. Literalmente, descansar. Para que nós possamos entender que o Senhor está no controle. E nós temos que encontrar, meus irmãos, esse tipo de paz em meio à tempestade, se lembrando o seguinte: que Deus está bem próximo. Deus está bem próximo de você. Abra lá a sua Bíblia, vamos ler juntos Isaías 41, versículo 10. Certamente vai aparecer aqui. E vamos ler esse texto juntos. Isaías 41, versículo 10. Bem alto, para que você possa perceber como Deus tem cuidado de nós. Isaías 41, versículo 10. Vamos ler? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Lembre-se disso. Deus está bem próximo. Você não está sozinho. Não está sozinho. Outra coisa que nós precisamos lembrar, que nós precisamos descansar no cuidado de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele traz uma palavra maravilhosa para nós, dizendo assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você anda ansioso? Ansiosa? A Bíblia traz a maneira de nós realmente nos livrarmos disso. Lance sobre ele, na confiança de que ele tem cuidado de vós. Você não pode fazer como a pessoa que passa o volante para outra, mas de vez em quando fica tentando ajudar em fazer uma curva, né? Pegando no volante e tentando dirigir. Não, descanse em Deus, porque ele tem cuidado de vós. Dependa do poder de Deus. O texto diz lá no versículo 26 de Mateus 8, que nós precisamos depender do poder de Deus. Mateus 8, 26 diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Meus irmãos, é interessante quando a gente pega esse texto desse versículo, quando Jesus repreende o mar. Existe uma palavrinha aqui na língua que foi escrita, muito interessante, que era a maneira que os pais se dirigiam aos filhos pequenos, né? Os filhos da idade aqui dos filhos do Jadson, né? Os filhos pequenos. A repreensão que Jesus fez ao mar e aos ventos é a repreensão que os pais faziam às crianças quando elas estavam agitadas, e eles diziam: senta e fica quieto. É a maneira que os pais repreendiam os filhos. Jesus fez com o vento
e fez com o mar. E eles, como crianças obedientes, se submeteram ao Senhor Jesus. Eu acho bonita essa expressão original que aparece no texto, porque é isso mesmo. Às vezes nós estamos, meus irmãos, tão agitados, tantos problemas, tantas dificuldades, e a gente corre dali, corre daqui, e a gente não encontra paz, e a gente fica tão ansioso com tudo aquilo, e é roubado de nós a alegria, a paz, a comunhão, e a gente fica aflito, enquanto o Senhor Jesus está do nosso lado. Isaías 41:10 diz: olha, não fiquem com medo, eu estou contigo, lancem sobre mim a vossa ansiedade, porque eu vou dizer para esta situação: fica quieto, se sente e fique quieto. E quando Deus faz isso, quão maravilhoso é na nossa vida. A nossa experiência com o Senhor, certamente, ela vai crescer. Então nós precisamos confiar no Senhor, porque uma das primeiras coisas que Ele acalma é o nosso coração. Às vezes a primeira coisa que nós queremos que Ele acalme é a situação, é nós nos livrarmos dela, enquanto nós precisamos entender que a primeira coisa que precisa se acalmar não é o que a gente está enfrentando, mas é o nosso próprio coração, é a nossa própria ansiedade em relação àquilo, porque nós podemos enfrentar algo a vida toda, um problema a vida toda, como Paulo enfrentou, a vida toda, mas se o nosso coração estiver sossegado em Deus, meus irmãos, aquilo não vai tirar a nossa alegria, não vai tirar a nossa paz, não vai tirar a nossa comunhão com Deus, porque o nosso coração já descansa seguro naquele que tem todo o poder. Porque nós sabemos que um dia, tudo isso definitivamente, como nós cantamos aqui hoje, vai passar. E nós estaremos para sempre com o Senhor, aquele que acalmou a tempestade, mas principalmente acalma os nossos corações. E Jesus fala assim para os discípulos: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E para mostrar que Ele tem poder sobre tudo, Ele repreende o vento e repreende o mar. E o versículo 27 diz assim: maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o Senhor tem poder, e Ele vem mostrando aos seus discípulos, para que eles percebam que o Senhor, que tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre a natureza, tem poder também, e Ele vai mostrar isso mais para frente, tem poder também sobre os corações humanos. No capítulo 8 ainda, Jesus, na continuidade do texto, ele fala que Ele tem poder sobre os espíritos malignos, né? Mateus fala sobre isso. Jesus tem poder sobre o reino das trevas, mas Ele tem poder sobre o coração humano, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Quem sabe nós temos andado um tanto quanto ansiosos, e situações que nós falamos: Senhor, mas quando? Comece a pedir ao Senhor, além de tirar de você dessa situação, que o Senhor graciosamente faz isso, mas acalme seu coração. Acalme seu coração. Traga paz a Ele, não ansiedade, não desânimo, mas calma ao seu coração, a paz do Senhor Jesus. Se coloca na presença do Senhor, nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que às vezes nós pecamos, porque em vez de confiarmos no Senhor, nós andamos ansiosos. E sabemos, Pai, que muitas vezes enfrentamos problemas graves e difíceis, problemas, Pai, que roubam a nossa paz. E por isso nós precisamos do Senhor, Pai, para agir poderosamente em nossa vida. Precisamos do Senhor, Pai, para falar ao nosso coração e nos convencer a cada dia que nós não estamos sozinhos, que nós temos o Senhor na nossa vida.
Ó Senhor, abençoe teu povo, traga, Pai, a restauração espiritual a cada um de nós, e que a paz do Senhor seja algo tremendo e abundante no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.